Olá, queridos! Bem-vindos para mais um momento do nosso Projeto de Vida. Olha aí, eu sou o professor Hélio, mas estou aqui caminhando com vocês. Olha, gente, que peninha! Chegamos no último momento, aula 15, 16, quer dizer, desculpa, ao qual, vamos fechar esse ciclo, tá? Do fazer e o escolher. Então, são 2 ciclos. Terceiro ano continuaremos, tá? No ano que vem a gente vai estar aí juntos. Então esses vão fechar aí com chave de ouro, tá? Então vocês vão a partir de agora caminhar, né? Com seus próprios pés, apoio dos professores e das professoras presenciais aí, da escola, dos seus pais, tios, avós, padrasto, madrasta, etc. Aquele povo lá que você escolheu para lhe dar orientação, te dar apoio e dialogar, certo? Então, temos o que aí para nós fecharmos o nosso ciclo? Olha lá. Então, esse ciclo, gente, e quando não há liberdade de escolha? Às vezes, diante de uma situação, a gente não tem uma liberdade de escolha, né? Às vezes a gente fica perdido. Mas eu queria escolher. Aí, trago aqui, né, as questões, um exemplo, né, para vocês entenderem, que envolve essa questão de liberdade de escolha, obrigatoriedade, etc. Vamos lá, continuando ali. Vamos para a tela. Você sabia que no Brasil o serviço militar é obrigatório para jovens do sexo masculino que completam 18 anos? Sim, olha aí. Por que você acha que País optou pela obrigatoriedade? O país, né? Que é o país, tá? É obrigatório, tá? Por que o país optou pela obrigatoriedade desse serviço militar? Vamos ler um fragmento de uma reportagem para entender isso? Serviço militar obrigatório: manter, ampliar ou extinguir. Em 2015, ao completar 18 anos, 1,7 milhão de brasileiros tiveram que se apresentar numa unidade das Forças Armadas para o serviço militar obrigatório, certo? Para a maioria dos jovens, o alistamento é um conveniente, mas para muitos é legal, uma oportunidade. Apenas 86 mil foram incorporados no ano passado. Isso em 2015, então foi 2014. Equivale a 4,8% do total. No Brasil, todo jovem é obrigado a se apresentar em uma unidade militar, né, quando completar 18. E no dia 7 de abril, um senador defendeu, em sessão da Comissão de Relações Exteriores do Senado, ampliação do serviço militar obrigatório. Ele associou o recrutamento à redução da violência, como alternativa à proposta de reduzir a maioridade penal. O ministro da Defesa disse que a crise impede as Forças Armadas de incorporarem um número maior de jovens, né, de ampliar o horizonte, certo? Aí vocês vão ler, né? O analista criminal, né, e membro do Fórum de Segurança Pública, ele discorda da proposta. Aumentar o recrutamento não é a saída. O que se sabe é que a opção pelo crime se dá muitas vezes antes do 18. Por isso deveriam falar mais em apostas na reeducação que no alistamento. Além dos motivos, né, tradicionais para não servir como se arrimo de família, ter baixa estatura, frágil, etc., debilidade, etc., nesse caso, o jovem tem a opção de executar o serviço civil em vez de militar. Então tá aí uma situação, tá? Uns defendem que o serviço militar, porque ajuda a incorporar pessoas dentro do serviço militar do Brasil, dos jovens, é legal, que diminui a violência. Outros já defendem que não, é melhor incorporar ele dentro do trabalho civil, na faculdade, numa empresa de autonomia, uma empresa MEI, né, aquilo que ele escolher, empreendedorismo, etc. Então, os dois lados da moeda, aí vocês vão ver qual a opinião de vocês, tá? Mas assim, entre os jovens e as mulheres, né? Hoje elas entram no serviço militar, mas são poucas. Então, outra questão para se avaliar, tá? Então, a gente trouxemos essa questão para a questão da obrigatoriedade. Às vezes é obrigatório, né? Você tem que ir. E a liberdade de escolha, né?
tá? Não estou questionando, estou dizendo para dialogar. Um debatezinho, né? Vamos lá, continuando. Então, assim, ó, o exercício do dilema de Moraes, né? Você costuma levar em consideração o impacto que suas decisões podem ter na vida das pessoas? Em que caso a reflexão ocorre? Por quê? Então, assim, gente, toda decisão de você vai ter um impacto, certo? Escolher a vida que se quer levar em um mundo onde convivem diferentes e por vezes conflitantes, né? Interesse, etc., projeto de vida, um diálogo, etc. É da necessidade de responder a pergunta: como viver? E aplicá-la à vida individual e coletiva que surge a moral, né? A moral é, pois, um conjunto de valores, critérios e regras de comportamento criados para regular os conflitos humanos, de modo a garantir o bem comum, certo? E as escolhas, gente, que precisamos fazer em nossa vida diante de situações de conflito moral, nem sempre são fáceis. Ixi, é muito difícil, tá? Esse é o caso dos dilemas morais, situações de conflito moral em que é necessário tomar uma decisão difícil, escolhendo entre duas opções, sem possibilidade de conciliação entre elas. Muito difícil. Agora, gente, tem uma atividade para vocês. Agora é com você. Como podemos tomar decisões responsáveis? E para essa atividade, reúna-se com alguns colegas para discutir cada um dos dilemas morais apresentados anteriormente, né? E tem um material de apoio também. Vamos ver como vocês se sairão. Após a resolução dos dilemas, compartilhe com os colegas. Então tá aí, vocês vão ter se reunir, vão ler o material em anexo e vão compartilhar os dilemas morais dentro do âmbito das decisões, é claro. Então vamos ver a opinião de cada um, certo? Voltando lá, olha aí. Aí o material em anexo, tá? Critérios morais para a tomada de decisão. Gente, eu vou trazer algumas ideias, ó, já que o meu lado é a filosofia, certo? Algumas boas decisão moral. Ideia de pensadores, tá? O que os filósofos vão dizer para vocês? O Kant vai dizer o quê? A ideia principal: faça o que é certo, independente das consequências. Olha aí, pensa bem, tá? Nas suas decisões, tá? É o conselho de Kant. Ele diz que a decisão moral, quando segue uma regra que vale para todas as pessoas, sem exceções, pense: e se todo mundo fizesse a mesma coisa? E se a resposta for positiva, a ação pode ser considerada correta no pensamento de Immanuel Kant, tá? O John Rawls, né, ele é atual, tá? Ideia principal: tome decisões de forma justa. Olha aí, interessante, é esse cara te dando conselho, tá? Diz que devemos imaginar que não sabemos quem somos nas sociedades, ricos, pobres, homens ou mulheres. Essa ideia é chamada de véu da ignorância. Assim escolheríamos regras mais justas para todos, sem favorecer apenas nossos próprios interesses. Interessante o John Rawls. Young Habermas, ele faleceu, esqueci de colocar, mas recente, tá? A ideia principal: as melhores decisões são construídas pelo diálogo. Olha aí, ó, democracia. Para Habermas, uma decisão moral deve surgir de uma conversa respeitosa, em que todas as pessoas possam participar da sua opinião e ser ouvidas sem pressão, e por isso que a prática que fizemos anterior, tá? Democracia no diálogo. E John Stuart Mill, né? A ideia principal dele: a melhor decisão é a que beneficia o número de pessoas, né? O maior número de pessoas. Então, é como do Kant lá, se a maioria. Mill acredita que uma ação é moral quando produz mais felicidade e bem-estar para a maioria das pessoas, reduzindo o sofrimento e aumentando o prazer de viver, né? Claro, é o resumo aqui, tá? Ó, o Kant, Rawls, Habermas e Mill. Como tomar uma boa decisão? É conselhos, tá, gente? São sugestões. Fazer o que é certo, seguindo as regras que saem para todos. Pensar com justiça, como se não soubéssemos nossa posição na sociedade, né? Dialogar e ouvir, isso aqui é imparcial, tá? Não pode ser parcial, só para um lado.
E o Habermas, dialogar e ouvir diferentes opiniões antes de decidir. 1000, escolher a ação que traz mais benefício para o maior número de pessoas. É um pouco do Kant aqui, ó. Então tá aí, pessoal, ó. Diante do exposto, né, do projeto de vida, nesse caminhar, dialogue bem, gente, bastante entre vocês. Vocês vão tomar essa decisão para o futuro lá no 3º ano, pós-médio, olha só. Sair do ensino médio, eu vou para onde? Então são questões que vocês já podem analisando, né, para que as pessoas possam conhecer que você está interessado no seu futuro. Sabe por quê? O futuro de vocês afetará de várias maneiras, positivas ou negativas, dependendo da escolha que vocês fizerem. As pessoas, vai te afetar, vai afetar outros, vai afetar sua família, as pessoas em torno. Por exemplo, se você quer ser um agente social, vai afetar inclusive essa comunidade, porque você vai dar apoio para elas. Um engenheiro de proteção ambiental vai afetar ali em torno. Olha que interessante isso. Então as decisões de cada um, né, que vocês vão tomar, e ouça lá o conselho dos filósofos. E eu pego o meu conselho enquanto filósofo é a junção de todos. Uma decisão moral você tem que ver o afeto que vai dar, o que eu gosto e o que vai afetar para o bem, para o mal, em mim, na minha família e as pessoas da comunidade. Então, aí você vai tomar uma decisão moral para a escolha daquilo que você deseja, para a sua vida, né? Para a vida do seu futuro, para a vida da sua família, né? Porque a educação em si, gente, a busca do conhecimento, ela ajuda a transformar a vida das pessoas. Tá? Então é nessa perspectiva que a gente vai transformar. E o meu conselho é uma frase do professor Hélio: a nossa vida é como se fosse um computador. Isso mesmo. E está esperando um comando seu. Então você tem que teclar lá e ir para frente, e além, tá? Então dê esse comando, vá para frente, busque, né, coisas boas, coisas éticas, né? Vocês vão conhecer coisas ruins também, mas aprenda a dizer não. Se passar por dificuldades, por algumas mazelas, desânimo, etc., supere, gente. A resiliência, lembra aquela palavra lá no início? Pesquise sobre resiliência. Então, seja resiliente. Não é fácil, professor. Não é mesmo. O meu pai sempre dizia: meu filho, quando nascemos, veja bem, ouça. Quando nascemos, ninguém nos dá a garantia de que a vida será fácil. Certo? Meu pai sempre falou isso para mim. E é uma situação real, realmente é muito complicado, tá? Então, às vezes a gente acha que tá ruim, a gente vai ver, tem pessoas que tá em grandes situações, mas vocês são capazes, tá? Eu acredito em vocês. Cada um de vocês, a Maria, o José, o João, o Carlos aí, a Márcia, né? A Amanda, Paula, aí vocês todos. Fala o seu nome. Aí, vai falando o nome. Eu acredito em vocês, que vocês são capazes, né, de realizar os sonhos, tomar decisões, sonhar grandiosamente naquilo que o seu futuro vai trazer para vocês. Acreditar e ouvir as pessoas experientes em torno, tá? Da sua comunidade, da sua vida, da escola, da sua família. E se tem problemas em casa, gente, vamos superar. Isso não é fácil, né? Mas vamos trabalhar isso. Escolher uma pessoa de confiança, compartilhe o diálogo. Isso é bem legal. Sabe por quê? Esse projeto de vida vocês vão transformar a vida de vocês e de quem está em sua volta. Com alegria, os professores presenciais irão ter de vocês, né? Ó, orgulho. Conseguiu, está lá na frente. Eu vejo aí as postagens, né, de estudantes que conseguem, né, fazer um trabalho bem de expertise, bem legal, dentro da mediação tecnológica. Então, além disso, eu agradeço todos vocês a caminhar comigo, tá, nesse projeto de vida. Espero que tenha contribuído para a vida de vocês. Um grande abraço e sucesso a todos. Tchau, tchau.